Olá! Em 2018, a pandemia da gripe espanhola completa 100 anos. O fato marcou a história mundial e deixou 50 milhões de mortos. Não houve até hoje, na história da humanidade, outra pandemia que matasse tantas pessoas em um período de tempo tão curto. Como forma de relembrar esse momento histórico, o Instituto Butantan lançou o programa 100 anos da gripe espanhola, Imagine um Mundo Sem Vacinas. Eu converso a respeito com a Luciana Mônaco. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, tudo ótimo. Seja bem-vindo ao Conexão. Explica pra gente, o que pode ter tornado a gripe espanhola tão letal. Foram alguns elementos, né? Na época, se todo mundo lembrar das aulas de história, estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial, concomitantemente em 1918. Isso tornou as pessoas, principalmente os soldados, frágeis do ponto de vista de saúde, e eles se deslocavam também entre os lugares, né? O fato da população, principalmente a da Europa, estar extremamente fragilizada, de outros lugares do mundo também estarem fragilizadas pelas condições de guerra, tornou a população mais suscetível. Aliado a isto, não era nessa época conhecido o causador da doença, não se conhecia vírus, ninguém tinha identificado vírus até esse momento. Ela transmitia por vias respiratórias, o que facilitava muito a transmissão de um indivíduo a outro, e além disso não havia tratamento eficaz contra a doença. Isso a tornou muito letal. Não havia vacina? Não havia vacina, como não havia qualquer outro tratamento, né? Não existiam remédios para combater nem os efeitos da doença. Nem a causa, nem a prevenção e nem o efeito da doença. Certo. E parece que o vírus era 30% mais intenso, enfim, mais forte do que o vírus comum. A gente já descobriu o que pode ter causado essa mutação? Se a gente já descobriu o que causou a mutação do vírus, é isso? Sim. Já tem uma ideia? A descrição do vírus, do causador da doença, foi feita só nos anos 30 e em 1933. Essas mutações acontecem ao longo de toda a história da humanidade, de qualquer vírus. Em especial, o vírus da gripe, ele tem essa capacidade, vamos dizer, natural. Ele evoluiu assim. Ele tem essa capacidade de ser o que a gente chama na ciência de mutagênico. Por isso que a vacina da gripe ela é refeita a cada ano, porque o vírus muda a sua estrutura do DNA. Mas o que exatamente causou, se houve algum elemento que propiciou essa mutação, não está descrito ainda na área científica com clareza. Tá, agora uma curiosidade, apesar do nome gripe espanhola, parece que ela não começou na Espanha. Não, ela começou, o primeiro caso foi descrito nos Estados Unidos, oriundo dos navios recém-aportados da própria Primeira Guerra, né? O caso zero, vamos dizer assim, ele foi notificado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Tá aqui. Olha, o trabalho de... Oi? Tá me escutando? Porque ela começou a ser chamada de gripe espanhola, pois ela foi muito mais bem noticiada no país que dá o nome a ela, Espanha. A Espanha não participava tanto da guerra, mas ela fazia muita campanha de notificação da doença. Então, ela dava muito ênfase às notícias sobre a gripe espanhola, que acabou ganhando o nome. O Instituto montou um site, enfim, para divulgar esse programa. Tem ali um material muito bacana, um conteúdo de pesquisa, de história. A gente já vai colocar na tela para quem está em casa acompanhar. Enquanto isso, você, por favor, explica para a gente como a pandemia chegou ao Brasil. A gente tem ideia? Quando foi? Ela chegou em 1918, em outubro, aportar também através da via marítima, né, que era o principal meio de transporte daquele período. Então, a gripe chegou através dos navios que vinham da Europa também, que vieram
alguns soldados brasileiros que tiveram uma pequena participação na guerra e outros navios que traziam mercadorias e coisas que chegavam da Europa. Então, Europa e Estados portuários. Tá legal. E no Brasil, na época, a gente já tinha... Na época não, o Brasil, quando a gripe espanhola chegou por aqui, o Brasil até já tinha enfrentado a revolta da vacina, né? Eu lembrei da questão da vacinação, enfim, foi um momento também muito histórico importante para a gente. Exatamente. A revolta da vacina, ela aconteceu no começo, na verdade, do século, foi em 1904. Isso. Na qual quem estava à frente foi o presidente Rodrigues Alves, que foi eleito por 2 vezes, né? Esse foi o primeiro período que ele foi eleito. Ele deu muito apoio à campanha da vacina contra a varíola nesse período. Ele teve uma filha que morreu de febre amarela, né? E a vacinação em todo o estado do Rio de Janeiro começa então com a varíola e a febre amarela. E em 1918 esse mesmo presidente morre de gripe espanhola e não consegue assumir o posto de presidente do Brasil. Então, o Brasil já tinha assim uma série de ações voltadas à vacinação, mas muito mais para a febre amarela e um pouco tímido ainda para a varíola. E graças a Oswaldo Cruz, né? É sempre bom a gente lembrar disso. E aqui no Brasil, no caso, a gripe espanhola virou até samba, né? Um samba Sim. de Assis Valente. É verdade, é verdade. Tem uma história bem interessante no Rio de Janeiro sobre a representação no carnaval da gripe espanhola, né? Teve muita movimentação e o carnaval estava, de alguma maneira, comemorando a resistência do povo carioca, né? Que foi o maior atingido na gripe. Tá legal. Conta pra gente o que vocês pretendem com esse programa. O que o Instituto Butantan deseja, obviamente, além de reforçar essa história? Bom, eu acho que o Instituto Butantan ele já está muito bem conhecido pela produção de soros e da pesquisa com cobras, né? Acho que Sim. todo mundo sabe que o Butantan trabalha com serpentes. Mas o Butantan, ele começou em 1901 também com produção de vacinas. O Butantan, desde o início de sua criação, produz vacinas. E não foram poucas as vacinas, né? O Butantan participou de inúmeras campanhas de erradicação de doença, como a varíola, como eu citei, a própria meningite, nós participamos, a vacina da hepatite B mais recentemente e todas as vacinas atuais. Então, o Butantan ele pretende colocar em pauta a discussão da importância da vacinação como um bem para a saúde pública. Um dos ganhos realmente que a gente vê no nosso Programa Nacional de Imunização é a extinção de doenças como a poliomielite, por exemplo, né? A gente não tem mais casos reportados de poliomielite. Então, o programa ele quer celebrar mesmo os avanços da ciência para a saúde pública, discutindo aspectos relacionados à vacina. O que é uma vacina? Será que todo mundo sabe o que é uma vacina? Realmente, como ela age no organismo? Discutir até os casos mais recentes que tocam sobre os efeitos adversos das vacinas. O que é isso, né? Desmistificar na população como um todo os ganhos e os desafios da vacina, despertar no público a curiosidade sobre esses assuntos da ciência, enfim, tratar todos esses assuntos atuais em relação à vacinação e às vacinas em diversos canais de comunicação por meio de ações educativas. Tá bom. Luciana, eu quero muito agradecer a sua participação. Só fechando aqui a conversa sobre a gripe espanhola, o vírus foi isolado em 1933, não é isso? Foi isso. Tá joia. Olha, muito obrigada, parabéns por essa iniciativa e por essa memória que vocês estão deixando aí para os brasileiros. Eu aqui agradeço. Até mais. Boa sorte.
Muito obrigada. Vamos repetir o site para você que está em casa, acompanhou a conversa. É sempre bom ter essa referência. Acho que dá para a gente colocar na tela aí o endereço dos 100 anos da gripe espanhola. Tá aí, ó, .tmp.br. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.